Olá pessoal de Análise Mercadológica 2. Hoje o nosso primeiro vídeo para a gente falar e conversar sobre os nossos conteúdos. Já tivemos alguns exercícios aí que estão no gerenciador, mas hoje é uma disciplina, um conteúdo novo da disciplina. A gente vai falar sobre marcas, então é bastante importante que vocês ouçam com atenção a nossa aula de hoje para que a gente possa ter uma assimilação maior em relação àquilo que vocês têm que aprender sobre esse conteúdo. Marcas é um conteúdo extremamente relevante para a disciplina de gestão comercial, né? A gente trabalha produto, trabalha venda e, lógico, trabalha marca, né? São coisas bastante importantes dentro do nosso contexto. É importante aqui a gente estabelecer duas grandes diferenças, que é a marca física, que é o desenho que a gente tem de uma determinada marca, e a marca jurídica, que é o CNPJ que responde por aquele desenho que a gente vê nas embalagens. A gente vai falar sobre isso, vai falar um pouco sobre cores, né? É um elemento importante dentro de uma formação de uma marca, de um elemento de marca, e vai falar sobre uma série de outras coisas que são interessantes dentro desse contexto. Então, sejam bem-vindos à nossa aula e que a gente possa aproveitar bastante esse conteúdo, tá bom? Pessoal, então começando hoje um conteúdo novo, né? A gente vai falar sobre marcas, que é uma das 3 características principais que qualquer produto precisa ter para ser lançado no mercado. A primeira seria a qualidade, que é essencial para qualquer tipo de produto que é lançado no mercado hoje. A segunda, a apresentação, que entra o formato, a embalagem, a forma como esse produto é apresentado ao consumidor, principalmente no varejo, na gôndola, né? E a terceira característica, desculpem, é a marca, que é o que nós vamos ver especificamente hoje, que é a assinatura de qualidade de qualquer produto. E ela é tão relevante que a grande maioria das empresas com as marcas mais famosas do mundo possui na marca o seu maior valor. O valor não está em todo o ativo que a empresa tem, mas no valor que a marca tem no mercado em função do que ela vale para os clientes, do que ela vale para o mercado consumidor. Então, quando a gente começa a trabalhar um poder de marca, a gente percebe onde está o verdadeiro patrimônio, que é realmente você ter essa credibilidade de conquistar o cliente através de um símbolo, de uma assinatura que representa tudo aquilo que você quer transmitir ao consumidor e principalmente tudo aquilo que ele pensa de você, né? Que é o que mais importa. Muitas vezes uma empresa quer passar uma mensagem, mas o cliente ele tem uma outra percepção do que você é no mercado. E o que vale é a percepção do cliente, né? Então isso as empresas têm que levar muito em consideração. Bom, eu vou ter um desenho aí para vocês observarem. O que remete isso para vocês, né? Se eu tivesse em sala de aula, eu já ia perguntar o que é que lembra isso, né? Que marca lembra, a que marca ela está associada, né? Quando você consegue fazer uma propaganda em que você não precisa colocar o nome, mas você coloca o teu símbolo associado a qualquer outra simbologia e o cliente ele faz essa leitura, é porque você tem um bom valor, uma boa percepção de marca pelo consumidor, né? Então, quem leu Adidas está fazendo com que a Adidas seja mais feliz hoje, porque a percepção de marca dela está crescendo e está realmente relevante no mercado, né? Existem muitas marcas que trabalham dentro desse contexto que a gente vai apresentar para vocês hoje. Eu vou dividir o bloco em vários pedaços para não ficar muito cansativo, né? Uma aula muito comprida. E o primeiro bloco hoje eu espero que a gente atinja aí uns 30 minutos, tá bom? Então vamos lá. A gente vive num universo hoje globalizante de marcas, né? Tudo que é vendido no mercado possui uma assinatura, possui uma propriedade e possui alguém que lhe dá um determinado valor e um determinado conceito, né? Existem marcas extremamente valoradas no mercado, e existem marcas que não são tão famosas, mas que também têm
o seu valor e tem a sua clientela garantida no mercado, né? Dentro desse universo de marcas, para que a nossa marca se sobressaia, é necessário que haja um trabalho bastante intenso por parte da equipe de marketing, por parte muitas vezes de uma agência de publicidade que faz essa parte da empresa, para que essa marca comece a se estabelecer no mercado e ela comece a adquirir um determinado valor, né? Vocês podem observar aí cores, formas, simbologias, você tem uma enormidade de sinais e símbolos utilizados que as marcas se apropriam para que o cliente as perceba nesse grande universo. Isso não é muito fácil, porque cada vez mais nós temos marcas entrando no mercado e adquirindo ou buscando, né, o seu espaço e, consequentemente, adquirindo o espaço que era de outras marcas. Então, se você vê uma marca crescendo muito num determinado segmento, você pode ter certeza que existe outra marca ou outras marcas que estão sofrendo por perder esse espaço nesse mesmo segmento, né? Então, tem que sempre avaliar desta forma como quando uma nova marca entra no mercado. O espaço de quem ela está tomando nesse universo de consumidores, né? Existe no mundo uma pequena quantidade de marcas e de empresas jurídicas que são detentoras de outras milhares de marcas, né? Aqui eu coloquei um mapa que é muito conhecido aí nas redes, das principais marcas que são proprietárias de todas as outras marcas que são trabalhadas no mercado alimentício mundial. E a gente pode perceber aí que as proprietárias são grandes marcas famosas, que são detentoras de outras tantas, que muitas vezes são até concorrentes diretas no mercado e outras vezes são outros segmentos, mas que se completam dentro do varejo, né? Então, essas grandes marcas, elas nunca são sozinhas, elas acabam, por experiência, criando outras marcas e muitas vezes comprando marcas de concorrentes para ganhar uma determinada fatia de mercado, para fazer com que elas possam atender uma gama diferente de clientes. Então, se você tem um cliente de uma marca classe A ou classe B, né, classe A e B, muito provavelmente essa mesma marca vai lançar uma submarca para atender a classe C, classe D, e às vezes até uma outra marca no mesmo segmento, no mesmo nível, né, para poder estabelecer uma concorrência no mercado mesmo, para dar a impressão do consumidor que ele ainda tem alguma escolha em relação àquilo que ele está adquirindo, né? Ou muitas vezes você tem características diferentes de um determinado produto para atender públicos diferentes conforme a segmentação, mas que tem o mesmo nível de preço e uma mesma característica nesse aspecto. E por isso mesmo se coloca uma outra marca para que haja essa diferenciação em relação às expectativas do consumidor. Esse é o grande império, né, de marcas que existe no mundo, que são propriedade de uma pequena quantidade de marcas que predominam no mercado. Agora vamos um pouquinho na teoria, né? A gente tem 3 palavras que são muito conhecidas e muito faladas no mercado e que muitas vezes são confundidas como sinônimos, mas elas têm uma diferenciação bastante importante de ser colocada, né? O que é uma logomarca, o que é um logotipo e o que é uma marca, especificamente, né? Logomarca é o símbolo ou o elemento gráfico que traduz a imagem de uma empresa. Então, é aquele desenhinho, né? Isso é a logomarca, apenas o desenho, né? Se você tem uma marca que não tem desenho e que ela é só a palavra, o nome ou a sigla, então a logomarca passa a ser também o desenho ou a grafia do nome da empresa. Mas, via de regra, a logomarca é apenas o desenho de representação daquela marca, né? Nós temos, por exemplo, eu vou passar depois para frente para vocês a Coca-Cola, que o próprio desenho do nome já é a marca, e tem a Pepsi, que tem uma simbologia separada do nome que
que é a sua marca principal, né? Então, a logomarca seria apenas o desenho, né, que compõe um determinado símbolo de uma representação de marca, tá? O que é o logotipo, então? Essa palavra é utilizada pelas pessoas mais antigas, né? As pessoas acima dos 40 anos costumam usar logotipo, não logomarca, porque realmente essa é uma simbologia utilizada pelas pessoas mais antigas no mercado. O que é o logotipo? A gente tem esse nome por causa das tipias, né? O que é uma tipia? Antigamente, quando você não tinha um processo gráfico tão tecnológico como tem hoje, você tinha que montar à mão todas as letras para você poder formar um texto, por exemplo, para o jornal ou para um folder. Isso era a tipia, né? O tipo. Por isso que vem a palavra logotipo, que ela caiu um pouco em desuso na atualidade em função das novas tecnologias e as gráficas não usam mais essa forma de montar as suas escritas e os seus tabloides, né? Então, o que é um logotipo, teoricamente? Ele pode ser o conjunto gráfico, a logomarca e a tipia, que são as palavras, né? A forma como é escrita, a fonte que é escolhida para escrever o nome da empresa. Então, é a somatória do símbolo com a escrita. Isso é o logotipo, tá? Ou simplesmente a tipia, que seria a escrita, né, com design exclusivo, como é o caso da Coca-Cola, tá? Ela expressa a personalidade da empresa dentro dessa escrita, por exemplo, a VASP, a Veja, a Coca-Cola, a forma como ela é escrita já é a própria logomarca, tá? Já é a própria tipia da empresa. E o que é marca? Então, é o mesmo que logomarca. Então, nós temos essas. Se eu quiser falar marca ou logomarca, eu estou falando do desenho. Se eu quiser falar logotipo, eu estou falando da marca como um todo, da logo como um todo, o conjunto dela, né? Aqui do lado eu coloquei para vocês dois símbolos, né? Podemos pegar ali a República Pureza. Essa parte laranja vazada no branco seria então a logomarca. A parte da escrita República Pureza é a tipia e a somatória da logomarca com a tipia forma o logotipo, né? Então, essa é a grande diferenciação. Via de regra, quando se fala em logomarca, no uso comum, quer-se dizer as duas coisas, né? Você está falando da logomarca, você está falando do símbolo da empresa. As pessoas normalmente não fazem essa diferenciação entre o desenho e a tipia, tá ok? Aqui eu coloquei algumas marcas bastante conhecidas, algumas bem antigas, bem tradicionais e outras mais em uso, né, na atualidade. Então, aquela do passarinho ali é talvez uma das mais antigas que se tenha no mercado brasileiro, pois a gente vai descobrir. Eu quero que vocês pensem aí de casa que marca é essa, para depois a gente ver se vocês acertaram. A de baixo é das canetas Bic, que são as mais comuns e mais famosas no Brasil, né? Eu não sei se existe alguma marca de caneta no mundo mais conhecida que a marca Bic nacional, né? Existem algumas contradições dizendo que ela é francesa, mas ela é tão brasileira que a gente a adotou, se ela não é brasileira, né, como uma das marcas nossas, em função de que a gente nem fala se você tem uma caneta, né? A gente pergunta se você tem uma Bic, tá ok? Então ela se tornou um símbolo tradicional. A simbologia do meio é o símbolo de um grande varejo, né? Uma rede de varejo do Brasil muito conhecida, que tem origem essa sim francesa, que é o Carrefour. E ela se utiliza de uma artimanha bastante interessante, né? Se vocês olharem bem e fixarem o olhar, vocês vão perceber que entre a seta vermelha e a seta azul existe um C branco vazado, que é o símbolo do Carrefour, né? Tentem perceber, vocês vão perceber aí a tipia no meio da logomarca, né? Que é o C do Carrefour vazado no branco. Aí nós temos aí uma marca mais moderna e mais metalizada aí, que é o logotipo da Hyundai. Desculpem, né? Olha a confusão, né? A logomarca da Hyundai, porque é só o desenho.
E em cima a simbologia aí que todo mundo conhece, todos os brasileiros conhecem, que é o símbolo da Globo, também com design em 3D, que são formas, cinco formas apresentadas, são cinco formas diferentes de apresentação de uma marca que evoluíram ao longo do tempo, né? Então você tem lá no começo a primeira marca, que é um desenho à mão ainda, depois você já tem um desenho mais elaborado, que é o da Bic, depois vem para o Carrefour, da década de 80, a Hyundai, que tem um design mais avançado e moderno, e a Globo, que vem evoluindo desde a sua origem até os tempos atuais, sem perder a característica original da sua marca, mas sempre modernizando essa marca ao longo do tempo, tá? Que isso também é uma necessidade de acordo com aquilo que a marca quer vender. Aqui também eu coloquei algumas marcas conhecidas em vários segmentos, apenas para vocês perceberem. A Yahoo, por exemplo, também é um logotipo que mistura a tipia com a própria marca, né? Você tem várias aí que fazem essa concepção de que o próprio nome é o seu símbolo, tá? Que, de novo, algumas das marcas mais conhecidas e mais valoradas no mundo hoje, né? Você tem desde marca de refrigerantes até o Google, que é uma empresa de internet, até o Walmart, que é uma loja de varejo que tem o seu valor de marca extremamente conhecido, a Walt Disney, que é de entretenimento, a Apple, que é de tecnologia, a Shell, né, de combustíveis, e tem a Starbucks lá embaixo, que é uma loja de cafés, né, que é mundialmente conhecida e que desenvolveu uma característica muito peculiar que eu vou apresentar aqui no decorrer dessa aula, tá? Aqui eu trouxe uma marca que evoluiu ao longo da história, né, para vocês verem como de tempos em tempos a marca tem que fazer uma releitura. Primeiro porque o mercado muda e muda também a percepção que o cliente tem daquela marca e daquilo que aquela marca quer representar para esse mercado consumidor, né? A Fiat, ela é uma marca italiana que nasceu em 1899, né? Bem tradicional. A primeira marca dela é inclusive escrita numa placa em latim para mostrar mesmo da origem dela, que é a origem romana, né? Da Itália. Depois ela foi evoluindo. Em 1901 ela teve uma releitura. Fiat, para vocês saberem, significa a palavra sim em latim. Então eles optaram por essa palavra que significava isso em latim, e para os italianos eu acho que tem um grande significado, e que para nós chegou ao longo do tempo e que perdeu essa simbologia original da palavra e ficou como se fosse uma sigla, né? Mas Fiat, no original do latim, significa sim, né? E aí ela foi evoluindo. Em 1904 ela teve de novo uma releitura. Podem ver que de 899 até 1904 houve três releituras diferentes num período bastante curto, né? Isso não é muito comum nas marcas. É sinal de que ela ainda estava tentando se adequar a uma boa apresentação no mercado, né? Em 1921 ela adquiriu um ar bem mais moderno para a época, né? Em 1925, de novo, ela fez uma releitura e colocou vermelho no seu fundo para dar um ar mais de sofisticação. Em 1931, de novo, ela modernizou, 32 de novo, né? Na minha percepção, acho que ela perdeu, porque a gente não consegue ter uma leitura muito boa da marca. E em 1966, ela fez essa mudança radical aí para o Fiat moderno, né? Numa grafia mais moderna, e foi vindo até 1999. Então, a que mais durou foi essa da terceira linha ali, a primeira, que foi a que eu conheci, inclusive, no mercado, a Fiat escrita desta forma nos carros. Em 1999, ela de novo teve ela modernizou, mas ela buscou as suas origens, né? Ela foi lá para 1921 e 1925 para modernizar, mas tentar puxar algo do tradicional daquele período, né? Em 2006, de novo, ela fez uma leitura ainda
dentro dos moldes do Fiat tradicional e assim ela permanece até hoje. Então, da mesma forma, ao mesmo tempo que as marcas procuram uma modernização, elas também procuram essa modernização tentando ainda segurar a sua raiz para mostrar que ela é uma marca antiga no mercado, que ela não tem credibilidade por acaso, que isso foi construído ao longo do tempo. Aqui chegamos à nossa Nestlé, né? Tá aqui a marca do passarinho, né? Lá daquela primeira que eu mostrei para vocês, que era só no desenhinho. A Nestlé, pelo menos no creme de leite, ela surgiu em 1946. E aí vocês podem ver nesse desenho a evolução também das gráficas, né? No começo era uma embalagem extremamente simples, é um rótulo que vai na lata, né? E extremamente simples, preto e branco, e foi evoluindo até chegar num modelo fotográfico, né, de 1957, que para a época foi extremamente moderno, né? A Nestlé inovou muito naquele período. Depois ela teve 2 modelos aí que ela simplificou de novo, 3 modelos, e depois ela veio vindo até o que se apresenta hoje com as modernas técnicas de impressão gráfica, né? Então a Nestlé ela foi evoluindo também, a gente percebe uma pequena nuance de mudanças na marca dela, mas ela foi mantendo a origem no sentido da grafia, né? E aí ela foi deixando bastante de lado o ninho de passarinho, que era a sua origem, e focou no nome Nestlé e transformou a tipia dela na logomarca principal, né? Hoje você vê a Nestlé nessa escrita aí, sem perceber muito que o ninho de passarinho faz parte, né? É um elemento gráfico que faz parte da marca original. Aqui chegamos na Pepsi. A Pepsi é de 1898, né? Bastante antiga também, já fez mais de... Tá fazendo aí 120 anos praticamente, né? E a Pepsi, ela mudou bastante ao longo da história. De tempos em tempos, ela dava uma boa guinada, uma boa modificada, né? Lá nos primeiros tempos, ela meio que tentava uma imitação da Coca-Cola. Inclusive, era Pepsi Cola, porque cola é do tipo de refrigerante, né? E foi indo até que em 1950, em 1962, na verdade, ela desgarrou definitivamente do conceito do cola e passou a se chamar apenas Pepsi, né? E aí ela mudou também radicalmente a sua marca e assumiu as cores vermelho e azul como a sua simbologia, também para se diferenciar da sua principal concorrente, que é a Coca-Cola, tá? Então, as marcas elas vão evoluindo de diferentes formas, né? A Pepsi se modernizou completamente, saiu da sua grafia original para se estabelecer como diferenciação do seu concorrente principal, que é a Coca-Cola, tá? E aí temos a Coca-Cola, começou lá em 1887, né, com aquela grafia que a gente conhece até hoje. A Coca, ela é uma das marcas mais antigas no mercado e que permaneceu bastante fiel às suas origens, né? Ela sempre foi simples, sempre foi direta e a própria escrita dela era a marca, né? Se você tirar aí o C grande, o L que corta lá em cima, que tem aquela lingueta, o restante ela é a grafia da Coca-Cola que foi feita no desenho original e que foi se mantendo até hoje, né? Lá em 1890 e 1891, dei uma olhada ali, igual a Pepsi, né? Olha lá, no mesmo período praticamente. Então a Pepsi deu uma copiada no começo lá da Coca-Cola e depois ela foi se distanciando ao longo da história, né, para estabelecer a sua própria forma de diferenciação. A Coca-Cola, qual foi o grande incremento dela, né? Em 1960 ela adotou o vermelho como a sua cor. E isso foi tão forte, tão fundamental, e ela trabalhou tão bem esse elemento da cor, que hoje essa cor a define, né? Tem algumas propagandas que você só tem a cor e esse lacinho da Coca-Cola que você já consegue reconhecer
a marca, né? Então ela é tão forte, ela fez esse trabalho tão bem de posicionamento, de reconhecimento do consumidor, que você não precisa mais do que um elemento simples, né, para defini-la. E nós vamos perceber isso quando nós vermos aí à frente a lata da Coca-Cola hoje, né, no que ela se transformou. Aqui eu coloquei só para vocês verem, né, a Pepsi lá no começo, 1896, e a Coca-Cola. A Pepsi foi se modificando e a Coca-Cola praticamente não mudou nada do seu grafismo original ao longo desses anos todos, né? Então, cada uma fez a sua história de acordo com aquilo que ela considerou conveniente na leitura daquele período, né? Aqui está a latinha, né, da Coca-Cola que eu falei para vocês. Ela pegou a cor e a simbologia de uma forma tão forte que você não precisa mais do que um elemento gráfico da marca para fazer com que o consumidor a reconheça na gôndola, né? Isso é bastante interessante. Não é à toa que a Coca-Cola é uma das marcas mais valoradas do mundo, em função desse trabalho que foi feito durante mais de 100 anos aí e que tem um reconhecimento do consumidor muito forte em termos do que ela representa, né? Aqui a Coca-Cola pelo mundo, mesmo que ela mude a sua grafia em função das línguas, né, dos idiomas, a gente ainda consegue perceber o elemento que une a Coca-Cola mesmo que a marca seja escrita de uma forma diferente em função dos idiomas, né? Se nós vermos aqui a primeira lata lá no fundo e a lata aqui na frente, elas são ocidentais, então são aqui Estados Unidos, Europa, Brasil. As outras são Rússia, lá os Emirados Árabes, também a China, então tem uma grafia diferente aí o Japão, né, que acompanha as línguas dos países em que ela vai trabalhar globalmente, mas que mantém o que é original dela, que é a cor e algum grafismo que a faz ser reconhecida no mundo inteiro. Eu quero chamar a atenção para vocês agora sobre um elemento extremamente importante no que se concebe a formação de uma logomarca, que é a cor, né? Que eu acabei de falar da Coca-Cola. O grande e principal elemento que fez a mudança toda do visual da Coca-Cola ao longo do tempo foi a escolha de uma única cor que passou a representá-la, né? E ela fidelizou essa cor. Não é um pouquinho mais para o vermelho escuro ou um pouquinho mais para o vermelho claro, é sempre o mesmo vermelho, né? É isso que define uma logomarca, a fidelidade que ela coloca na sua forma, no seu desenho e nas cores que ela adotou para representá-la, né? Isso é extremamente relevante que quem trabalha com a logomarca transforme isso num manual de uso e que isso seja constante em qualquer material que essa empresa estampar essa logomarca dela. Essa fidelidade é que faz com que as marcas ganhem valor de mercado e sejam sempre reconhecidas. Porque em qualquer material que o consumidor olhe, essa marca vai estar sempre igual. E isso é extremamente importante, né? Começando pela escolha da cor, né? Então, as cores, elas têm um significado psicológico. Existe até um estudo na psicologia que é justamente a psicologia das cores, que são essas simbologias que o cérebro humano lê quando ele vê uma determinada cor, né? Quando a gente fala em logomarca, a gente está falando da cor artificial, aquela que a gente cria no computador, que vai para as embalagens, que vai para o material gráfico, que vai para o cartão do vendedor, que vai para os catálogos, que vai para os comerciais de televisão. Então, quais são as possibilidades dentro dessa cor artificial que a gente considera, né? O computador hoje ele tem reconhecido dentro do seu leque de opções 16 milhões de possibilidades de tons diferentes partindo das cores primárias. Vocês imaginem o que é esse leque de possibilidades, né? Então, você tem 4 milhões de tons avermelhados, 4 milhões de tons amarelados, 4 milhões de tons no verde, 4 milhões de tons no azul e 4 milhões de tons de cinza a preto. E essas misturas é que formam os padrões de cores que
os olhos humanos reconhecem quando vem isso impresso no papel, né? Se a gente olhar uma foto da natureza, a gente vai observar que só de verde numa floresta, por exemplo, a gente pode ter uma imensidão de tonalidades. E essas tonalidades podem chegar a 4 milhões, para vocês imaginarem o leque de possibilidades, né? Então, não é por falta de escolha de cor que a gente não pode dizer que eu não posso trabalhar uma cor no meu elemento de marca, porque as cores todo mundo usa, todo mundo conhece. Não, você só vai ser mais uma cor se você escolher a cor da moda, né? Aquela que daqui a um ano vai sair do mercado e que as pessoas não vão lembrar que ela existe. Mas se você escolhe um elemento de cor que tem a ver psicologicamente com aquilo que você quer vender e que tem a ver com o que a tua marca simboliza ou quer simbolizar para o consumidor, você tem que fidelizar essa cor, escolhê-la bem, né? E depois fidelizá-la em todos os materiais que você for utilizar. Então, não se esqueça que você tem 16 milhões de possibilidades de escolher a cor ideal para representar a sua marca, o seu produto no mercado. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre cor, né? Comunicando com a cor, as experiências realizadas por psicólogos demonstram que as cores se relacionam diretamente com a emoção, né? Por isso que a gente fala que a cor tem um significado psicológico. Se a gente compreender qual é a simbologia de cada cor, a gente vai poder escolher melhor aquilo que simboliza, que quer simbolizar a nossa marca, né? Eu vou falar se a maioria das marcas, quando elas foram criadas, elas foram escolhidas em função desse significado psicológico? Não. Eu tenho clientes que se eu perguntar para eles por que é que eles botaram determinada cor como a cor principal, né, o elemento que mais aparece na marca, eles não vão saber, né? Muitas vezes colocou-se na mesa algumas opções e eles escolheram aquelas que eles achavam mais bonita ou que a esposa achou que era mais bonito, né? Eu tinha uma vez um cliente que me trouxe uma cor, uma logomarca azul e vermelha, e aí ele pediu que a gente desenvolvesse o manual de uso, porque eles tinham uma marca, utilizavam essa marca há muitos anos, mas nunca tinham feito um manual em relação a como essa marca tinha que ser utilizada em todos os materiais. E aí a primeira coisa que eu perguntei é qual era a origem daquelas cores, né? Por que é que elas foram escolhidas? E eu nem me espantei com a resposta, porque as cores, infelizmente, né, elas eram escolhidas dessas formas na marca, e as mais antigas ou hoje estão se modificando, ou você acaba tendo que justificar por que é que essa cor está presente naquele elemento de marca, né? O cliente me respondeu que eles eram em dois sócios, né? Um era colorado e um era gremista, e eles acabaram, para não brigar, colocando as duas cores dos dois times do coração na logomarca da empresa deles, né? E essa empresa cresceu, ficou forte, e de repente eles tinham que justificar por que é que essas duas cores elas não se complementam, né? Porque é que elas estavam aí representando a mesma marca, né? E acabou que eles acabaram trocando essas cores e colocando cores mais harmoniosas, em função de que eram outros tempos, a cor precisava ser mais psicológica e que eles tinham que fazer essa modificação, né? Então, existem muitas histórias aí no mercado em relação a isso, mas as marcas modernas, aquelas e as antigas também que estão fazendo uma releitura, que é muito comum isso, porque de tempos em tempos você tem que rever a sua marca, porque o mercado muda, né? Elas também fazem essa releitura de cores para poder trazer esse significado psicológico para aquilo que elas querem representar, né? Então, a cor tem um significado específico para o cérebro humano, o cérebro lê isso, né, com naturalidade. E se você quer representar uma outra coisa que não aquilo que o cérebro lê, você já tem uma dificuldade de interpretação do consumidor quando ele vê aquela tua determinada logomarca, né? Então, a forma como ele interpreta a cor é o que dá sentido ao uso dessa cor
na logomarca, né? Por isso que é tão importante e tão relevante você escolher a cor certa. Então, não é a cor que agrada ao proprietário da empresa que deve ser utilizada, mas é a cor que psicologicamente representa aquilo que a marca quer passar para o consumidor. É assim, uma atenção excepcional deve ser dada a essa cor quando você faz um projeto de identidade visual, né? É lógico que você tem que olhar coisas práticas como a facilidade de você estampar essa cor em materiais diversificados. Se você trabalha com embalagem, por exemplo, e escolhe uma determinada cor que não tem muita visibilidade, você depois vai ter problemas com o uso dessa marca nas embalagens, né? Então, tudo isso tem que ser testado quando você desenvolve uma marca ou você moderniza sua marca no mercado, tá? Aqui eu coloquei um desenho aí só para essa representação das 16 milhões de cores, 16 milhões de possibilidades, né? Não existe uma cor que você não possa representar, então é só a gente buscar direito aquilo que a gente quer trazer como elemento psicológico da cor da nossa logomarca. E aqui eu trouxe um resumo, mas um resumo bem simplificado mesmo da simbologia das cores, né? Dessas 16 milhões que eu coloquei para vocês, os tons estão aí resumidos no que elas significam em termos de cor, né? Então, uma cor vermelha, ela quer significar vibrância, né? Jovialidade, vigor. Então, o vermelho, quando ele é utilizado em determinada logomarca, ele quer representar isso, essa vibração, essa jovialidade, esse vigor, essa paixão, né? Que representa o vermelho na vida das pessoas, tá? O laranja também, continuando nesse tom de cores quentes, né? Como o vermelho, ele vem na ideia da alegria, da confiança, da amizade, né? O vermelho, o amarelo, o laranja também é jovial, também é vibrante, mas ele é um pouco mais suave, né? Um pouco menos quente que o vermelho tradicional. Então, entra dentro desse contexto da confiança e da alegria, né? O amarelo, ele é a cor do otimismo, né? Da cordialidade, também da cor da amizade, mas mais da cordialidade. Então, ele também é uma cor quente, né? Muito utilizado. Aliás, o vermelho, o laranja e o amarelo são muito utilizados em embalagens de alimentos, né? Em função dessa jovialidade, desse vigor. E o amarelo transmite cordialidade, clareza, otimismo, né? Cor alegre, cor para frente, cor para cima. Então, quando você quer trazer isso para a tua marca, você joga esse elemento de cor, tá? O roxinho, né? O roxo lilás tradicional, né? Ele é a cor da criatividade, a cor do imaginativo, da sabedoria e também é a cor do feminino. As pessoas fazem uma leitura meio contraditória em relação ao cor-de-rosa, né? O rosa não simboliza para o cérebro humano o feminino. O que simboliza o feminino é o lilás. Então, quando você vai utilizar uma cor para simbologia de marcas voltadas ao público feminino, é muito mais adequado você se utilizar dos tons lilás do que dos tons rosa, né? E os tons rosa eles puxam muito para uma feminilidade mais exacerbada, né? E o tom lilás ele te dá mais o tom do feminino de uma maneira geral. Então cuidar com esses elementos para que não haja essa confusão muitas vezes, né? Por exemplo, então quem que usa o lilás como um elemento criativo, um elemento feminino? Olha, podem ver ali a Eudora, as lojas Marisa, as principais marcas de absorvente, por exemplo, elas usam o lilás com muita frequência. Então, lojas de beleza, vocês podem ver salões de beleza que se utilizam muito do lilás, não, por causa dessa referência do feminino, né? E também do criativo. Então, pessoas muito criativas ou marcas que querem vender criatividade, elas se utilizam do lilás como referência, tá? O azul, ele entra na margem de confiança, né? Da confiança, da responsabilidade, da força.
quanto mais escuro, mais confiabilidade, né? Esse é o contexto do tom azul. Então, quanto mais indo para o marinho, mais ideia do confiável ele tem. Por quê? Porque ele se aproxima do preto. E o preto é o ápice da confiabilidade e da credibilidade, né? Então, você quer representar força, responsabilidade, confiabilidade, utilize o azul, de preferência o azul mais escuro, tá? O azul mais claro, ele não te dá tanta essa concepção, né? O azul mais claro, ele te dá a ideia de limpeza, de transparência, por isso que muitos produtos voltados às questões de higiene e às questões de meio ambiente, elas utilizam o azul clarinho e o verde clarinho como referência nesse aspecto, né? E aí entramos para o verde, que é a cor do pacífico, do saudável, do crescimento, né? Do in natura, né? Do que é natural, né? Então, o verde ele entra dentro desse aspecto de cores, tanto que as marcas do agro, por exemplo, se utilizam muito do verde como referência em função da ideia da natureza, né, do contato com o agroecológico, com o que é de agronomia, com o que é da natureza, né, de grãos de plantação. Então, é bastante eficaz nesse aspecto. Aí você tem o cinza, que é a cor do equilíbrio, da calma, da neutralidade, né? Então, se você tem, por exemplo, uma cor muito vibrante, uma cor muito forte, você pode equilibrar ela com um tom de cinza dentro dessa marca, dando a ideia do equilíbrio e da neutralidade, né? Então, sempre trabalhar um elemento que seja o principal e forte com o outro elemento que seja mais fraco, e aí os tons de cinza entram muito bem nessa neutralidade, né? De cinza a preto. Essa tabela ela não tem o preto aí como referência de cor, mas o preto é bastante interessante, é muito importante. Quando você pode observar, quando você tem uma marca que quer trabalhar elementos de credibilidade, de confiança, ela vai trabalhar o preto, né? O preto dá essa ideia do austero, do que é tradicional, do que dá credibilidade, né? E se você, por exemplo, fizer o catálogo preto e ainda colocar ele no preto fosco, ele vai dar muito mais essa visualização, essa aparência de credibilidade. O preto ele vai te dar sempre essa ideia de credibilidade, de transparência e de longevidade, né? De marcas mais tradicionais e que são bastante responsáveis no mercado, né? Pelo menos essa a ideia que o consumidor vai ter, a leitura que ele vai fazer em relação ao preto. Eu queria falar em relação à cor, que é bastante importante a gente prestar atenção nesses elementos de cor quando a gente vai desenvolver uma logomarca, né? Reforçar isso, porque essa escolha, se ela não for feita certa no começo, quando você vai desenvolver uma marca, sua cor e a sua simbologia, depois é difícil você acertar, né? Então, quando uma marca é escolhida, ela tem que ser escolhida em função de você fazer muitos testes de visualização para que você consiga perceber como essa marca se comporta em elementos diferentes. Então você vai colocar essa logomarca numa embalagem, num cartão, num material gráfico, num folder, num banner, num cartão de visitas, numa fachada, para você ver se essa marca combina com todos aqueles elementos que você precisa desenvolver ao longo da vida dessa marca, né? Muitas vezes você vai lá e desenvolve uma marca que é muito bonita, ela sozinha, né, um elemento solitário, mas quando você joga ela com outros elementos que você precisa, como embalagem, por exemplo, você já percebe que ela tem uma grande dificuldade de leitura, né, ou de exposição, ou ela não tem presença. Então, tudo isso tem que ser avaliado quando você vai desenvolver uma marca e antes de lançá-la no mercado, ok? Por isso que a gente sugere sempre busquem a ajuda de um profissional para desenvolver uma marca para uma empresa, porque não é apenas o design bonito daquela marca, mas de todo o significado psicológico que essa marca tem que ter para que ela seja lançada no mercado e ela obtenha o devido sucesso, tá bom? Essa é a primeira parte sobre marcas.
E daqui a pouco eu vou gravar outra segunda parte para vocês, tá bom? Obrigado, um beijão, até a próxima.